Virgínia e Paola protagonizaram momentos de tensão antes da coroação de rainha de bateria. O clima pesou quando Paola, visivelmente incomodada com a escolha da próxima rainha, disparou algumas falas tentando atingir Virgínia. Veja como a nova rainha de bateria reagiu e acompanhe os detalhes de como a história se desenrolou para um final surpreendente entre as duas. Quando a coroação de uma nova rainha de bateria deixou de ser apenas uma celebração e se transformou em um verdadeiro teste de valores e caráter. O público via de fora apenas a beleza, o glamour e o espetáculo que estava prestes a acontecer, mas nos bastidores, longe dos holofotes, se desenrolava uma situação carregada de tensão e expectativa. Era o instante de passagem de coroa, um momento simbólico e de grande significado dentro de uma escola de samba, e essa tradição carregava consigo tanto respeito quanto responsabilidade. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e vem com a gente nesse relato. Virgínia Fonseca, figura conhecida pelas redes sociais e pela enorme popularidade que conquistou, ela se preparava para viver um dos dias mais marcantes de sua trajetória. O desafio de representar uma comunidade, uma tradição e uma cultura. Ela estava prestes a ser coroada rainha de bateria, posição que muitos sonham e poucos alcançam. Para alguns, ela era um símbolo de renovação, alguém que traria frescor e visibilidade à escola. Para outros, uma escolha questionável, já que sua ligação com o samba não era profunda como a de tantas mulheres que dedicaram anos àquela paixão. Do outro lado dessa história, Paola Oliveira, a atual rainha, reconhecida por sua trajetória respeitável e pela entrega que sempre teve à escola. Paola carregava consigo o respeito de quem viveu intensamente o papel e sabia o peso da faixa que agora estava prestes a passar para outra. Sua presença ali não era apenas institucional, era emocional, pois representava a defesa de uma tradição. E diante da popularidade de Virgínia, era impossível não existir um choque de mundos. Enquanto as pessoas presentes aguardavam a transição, a atmosfera se tornava mais densa, como se todos pressentissem que algo além da cerimônia poderia acontecer. Era mais do que um simples ato de coroação, era um embate de valores prestes a se revelar. A cada minuto, crescia a curiosidade sobre como essas duas figuras tão diferentes iriam interagir. E foi exatamente nesse clima de expectativa que a história ganhou forma, preparando o terreno para um encontro que ninguém imaginava que se tornaria tão marcante. A aproximação entre Paola e Virgínia carregava em si uma energia difícil de ser ignorada. Virgínia, cercada por pessoas de sua equipe, demonstrava alegria e empolgação, distribuindo sorrisos sinceros e deixando transparecer a emoção de viver aquele momento. Ela falava com entusiasmo sobre o quanto aquele posto era importante, destacando sua gratidão por ter sido escolhida e sua vontade de aprender. Seu tom era leve, mas sua sinceridade era evidente. Paola, por outro lado, observava tudo com um olhar atento, mas distante. Sua postura revelava um desconforto silencioso, como se dentro dela existisse uma mistura de orgulho pelo papel que cumpriu e de resistência em aceitar que alguém de fora, sem a vivência de anos no samba, pudesse ocupar o espaço que ela tanto valorizava. As primeiras palavras trocadas entre as duas deixaram clara a diferença de perspectivas. Paola, com sua segurança natural, fez questão de pontuar que ser rainha de bateria não era apenas sobre beleza ou fama, mas sobre entrega, ritmo e respeito pela escola. Em tom firme, disse que muitos se dedicavam por anos para ter aquela oportunidade, e que não bastava estar no auge das redes sociais para carregar tamanha responsabilidade. Era um comentário que, à primeira vista, poderia ser entendido como uma observação neutra, mas todos que ouviram sentiram o peso da crítica. Era uma alfinetada direta, um lembrete de que, para Paola, aquela transição não era tão natural quanto parecia. Virgínia recebeu a fala sem alterar o sorriso. Seu olhar permanecia suave, como quem escutava com atenção, e não como quem se defendia. Em meio à tensão, reforçou com simplicidade que sempre admirou a trajetória de Paola, que tinha plena consciência de que seu nome poderia causar dúvidas e que justamente por isso desejava se dedicar ainda mais. Enquanto isso, sua equipe observava em silêncio, percebendo claramente que o diálogo ganhava um tom cada vez mais afiado. Era o choque de visões que todos temiam, mas também o que tornava aquele instante tão imprevisível. Paola, ao notar a serenidade de Virgínia, decidiu ir além. Questionou se ela compreendia de fato o que representava carregar aquela coroa, insinuando que os valores que sustentavam suas trajetórias eram muito diferentes. O clima se tornava mais denso, e todos aguardavam com atenção qual seria a reação de Virgínia diante da provocação.
A tensão não estava apenas no que era dito, mas no que não precisava ser falado. Ali estava um teste de legitimidade, uma disputa silenciosa entre tradição e novidade. O momento mais aguardado dessa troca estava prestes a acontecer, e a atmosfera parecia ainda mais carregada. Paola, sem rodeios, decidiu tornar explícito aquilo que já vinha deixando nas entrelinhas. Com um tom direto, afirmou que a coroa de rainha de bateria não podia ser tratada apenas como um título de prestígio, porque exigia dedicação, ritmo e entrega verdadeira ao samba. Disse, quase como uma sentença, que o brilho da fama não era suficiente para sustentar o peso daquela posição e que, no fim das contas, o que realmente importava era saber sambar, sentir a escola e respeitar a tradição. Essas palavras ressoaram entre os presentes como uma prova definitiva, um confronto verbal que colocava Virgínia diante da expectativa de todos. O silêncio que se seguiu foi denso. Olhares se voltaram para Virgínia, esperando a reação que parecia inevitável. Muitos acreditavam que ela revidaria, que responderia com o mesmo tom firme, talvez defendendo sua legitimidade ou exaltando sua popularidade. Afinal, era esse o caminho mais esperado diante de uma crítica pública e tão incisiva. Porém, em vez de adotar a postura combativa que todos aguardavam, Virgínia escolheu um caminho inesperado. Com voz calma e olhar sereno, ela não contestou Paola. Pelo contrário, iniciou sua fala reconhecendo a grandeza da mulher que tinha diante de si. Disse que sempre acompanhou e admirou a trajetória de Paola, que entendia o quanto ela representava para o samba e para a escola, e que seu desejo não era substituir esse legado, mas orá-lo. Virgínia continuou, afirmando que não tinha vergonha de dizer que ainda tinha muito a aprender. Reconheceu que sua ligação com o samba não era tão longa quanto a de muitas mulheres ali presentes, mas prometeu que faria o possível para se entregar, estudar e se dedicar de corpo e alma àquele papel. Falou com sinceridade que não buscava apenas o título, mas a chance de se transformar junto com a escola, de aprender com os que tinham experiência e de se tornar digna daquela posição com humildade. Antes de continuar, conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e o que você achou da situação. A resposta, tão inesperada, quebrou a tensão como poucos imaginavam que seria possível. Em vez de alimentar o conflito, Virgínia ofereceu respeito e admiração, demonstrando que sua força não estava em disputar, mas em reconhecer e aprender. O clima, que até então parecia prestes a explodir, começou a se transformar, deixando claro que a humildade tinha o poder de desarmar até as críticas mais duras. As palavras de Virgínia ecoaram de uma forma inesperada dentro de Paola. Ela, que até então mantinha uma postura firme e quase intransigente, se viu desarmada diante de tanta sinceridade. Não havia ironia, não havia tentativa de confronto, apenas a verdade simples de alguém que reconhecia suas limitações, ao mesmo tempo, demonstrava coragem para enfrentá-las. Paola, acostumada a lidar com competições e com olhares desconfiados, não esperava encontrar em Virgínia essa humildade tão transparente. Foi nesse instante que algo mudou dentro dela. O peso da crítica que carregava na voz deu lugar a uma reflexão silenciosa, e sua expressão começou a se suavizar. Em vez de insistir em manter a barreira, Paola decidiu recuar. Reconheceu em palavras o quanto se impressionava com a forma como Virgínia encarava aquele momento. Disse que poucas pessoas teriam a coragem de admitir que ainda precisam aprender, que a maioria preferia se defender ou criar justificativas, mas que ela escolheu se abrir e mostrar vulnerabilidade. E completou dizendo que a base de qualquer caminho, principalmente no samba, era justamente a humildade. Sem ela, não havia aprendizado, não havia evolução, não havia respeito verdadeiro. Ao dizer isso, Paola deixou claro que enxergava em Virgínia mais do que uma escolha da escola, mais do que uma celebridade assumindo um posto. Começou a enxergar nela alguém disposta a carregar a coroa com responsabilidade e dedicação. Em suas palavras, destacou que o samba sempre foi feito de pessoas que se entregam de coração, e que ver Virgínia declarar sua vontade de honrar esse legado era algo digno de respeito. Essa mudança de postura não passou despercebida. Todos os que acompanhavam a troca sentiram o impacto daquele reconhecimento. A tensão que antes parecia cortar o ar deu lugar a uma sensação de alívio coletivo, quase como se a reconciliação fosse também uma vitória para todos que presenciavam. Virgínia, emocionada, agradeceu as palavras e reforçou que desejava aprender com cada passo, que via em Paola não uma rival, mas uma inspiração. Esse momento de reconhecimento mútuo selou a transformação do embate em um encontro de valores.
Paola, que entrou na conversa como defensora da tradição, saiu dela como mentora e incentivadora, enquanto Virgínia consolidava sua imagem de alguém que conquista não pela imposição, mas pela sinceridade. Era o início de uma nova fase marcada por respeito e apoio. O desfecho dessa história não foi sobre vitória ou derrota, mas sobre o poder transformador de valores que muitas vezes passam despercebidos em meio ao brilho e ao espetáculo. O momento que começou marcado pela tensão e pela possibilidade de conflito se tornou um exemplo claro de que a humildade e o respeito podem mudar completamente o rumo de qualquer situação. Virgínia, ao escolher a sinceridade em vez da defensiva, conquistou não apenas a coroa que já estava destinada a ela, mas também algo muito maior: o reconhecimento verdadeiro de quem antes a olhava com desconfiança. Sua postura mostrou que grandeza não está em impor-se sobre o outro, mas em saber ouvir, aprender e valorizar quem já trilhou o caminho. Paola, por sua vez, deixou para trás a desconfiança e mostrou que também era capaz de se transformar diante da humildade alheia. Ao reconhecer em Virgínia a disposição para aprender, ela reforçou uma mensagem ainda mais poderosa: que tradição e renovação não precisam ser inimigas, mas podem caminhar juntas quando existe respeito mútuo. Essa virada fez da passagem da coroa algo muito além de um simples ritual. Transformou aquele instante em uma lição coletiva, assistida por todos que estavam presentes, e que seria lembrada muito além dos limites da escola de samba. O que se viu foi a consagração de uma atitude. Virgínia provou que, mesmo diante da crítica mais dura, é possível responder com serenidade e gratidão, desarmando resistências e conquistando confiança. Sua humildade não a diminuiu, pelo contrário, a elevou diante de todos, mostrando que estar aberto a aprender é uma das maiores formas de liderança. Já Paola, ao reconhecer e valorizar isso, mostrou que a verdadeira autoridade está em saber acolher e incentivar, mesmo quando os caminhos parecem distintos. No fim, o que ficou gravado não foi apenas a imagem da nova rainha, mas a mensagem que ecoava daquele encontro. O sucesso pode até começar com talento ou fama, mas só se sustenta com valores sólidos como respeito, humildade e dedicação. Foi essa verdadeira coroa conquistada por Virgínia, e foi essa lição deixada para quem acompanhou tudo. Porque no samba, como na vida, não é o brilho isolado que marca uma história, mas a forma como cada gesto constrói pontes e inspira os outros a seguir em frente. E assim, essa história nos mostra que o verdadeiro brilho não está na coroa, mas na forma como tratamos as pessoas e nos deixamos transformar pelos momentos. Se você se emocionou com essa lição de humildade e respeito, ajude a levar essa mensagem ainda mais longe. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma história, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho e compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram, emocionam e lembram o que realmente importa na vida.